Olá! Bem-vindo ao Fisiologia Falada. Se você ouviu nosso episódio anterior, lembra que falamos do transporte de oxigênio, da hemoglobina e da curva de dissociação. Hoje, a gente fecha o ciclo. O O2 foi entregue às células. Mas o que acontece com o resíduo desse processo? O que acontece com o CO2 que as células produzem? Como ele chega até os pulmões? E por que o corpo se importa tanto com o pH? Vamos do começo, com calma e de um jeito que faz sentido mesmo para quem está ouvindo. Nem comigo. O CO2 não é só um resíduo. Primeira coisa que eu quero que você grave: o CO2 não é apenas um lixo metabólico que o corpo joga fora. Ele é um sinalizador fisiológico poderoso. O nível de CO2 no sangue é um dos principais gatilhos para o controle da ventilação, ou seja, do quanto você respira. E ele está diretamente ligado ao pH do sangue. Mais CO2 significa sangue mais ácido. Menos CO2 significa sangue mais básico ou alcalino. Então, quando a gente fala em transporte de CO2, a gente está automaticamente falando de controle do pH. É impossível separar esses dois temas, e é por isso que eles estão juntos nesse episódio. Mas antes de entrar no pH, vamos entender como o CO2 é transportado no sangue, porque isso não acontece de uma forma só. Na verdade, existem 3 mecanismos diferentes, cada um com sua importância. Imagina que o CO2 produzido nas células precisa chegar até os pulmões para ser eliminado. Ele não vai simplesmente flutuar no sangue do jeito que está. Ele precisa ser transportado, e o corpo usa 3 estratégias para isso. A primeira é a forma dissolvida, ou seja, o CO2 que simplesmente se dissolve no plasma sanguíneo. Funciona da mesma forma que o gás carbônico se dissolve em uma garrafa de refrigerante. Só que no sangue, esse mecanismo é responsável por apenas cerca de 7 a 10% do transporte total. É pouco, mas tem importância clínica, especialmente porque é essa fração dissolvida que medimos na gasometria arterial como a PaCO2. A segunda forma é a ligação com proteínas, principalmente com a própria hemoglobina. O CO2 se liga a grupos amino presentes na hemoglobina e forma o que chamamos de carbaminohemoglobina. Esse mecanismo responde por cerca de 20 a 30% do transporte. Um dado interessante: a hemoglobina desoxigenada, aquela que já liberou o oxigênio nas células, tem mais afinidade pelo CO2 do que a hemoglobina oxigenada. Isso faz perfeito sentido fisiológico, porque é justamente nos tecidos que o oxigênio é liberado, e é lá também que o CO2 precisa ser captado. O corpo trabalha em sincronia. E a terceira forma, a mais importante de todas, é o transporte como bicarbonato. Essa via responde por aproximadamente 70% de todo o CO2 transportado no sangue. Quando o CO2 entra no glóbulo vermelho, a hemácia, ele encontra uma enzima chamada anidrase carbônica. Esse nome pode parecer complicado, mas a função dela é simples. Ela acelera uma reação química em que o CO2 se combina com a água e se transforma em ácido carbônico. Em linguagem de química, a reação é: dióxido de carbono mais água é igual a ácido carbônico. Mas a história não para aí. Esse ácido carbônico é instável e se dissocia quase imediatamente em 2 componentes: um íon hidrogênio e o bicarbonato. O bicarbonato formado dentro da hemácia sai para o plasma, e para manter o equilíbrio elétrico, um íon cloreto entra no lugar. Isso tem até um nome. É chamado de troca de cloreto, ou efeito hambúrguer. Sim, tem nome de sanduíche, mas é uma das trocas iônicas mais importantes da fisiologia respiratória. E o H+, que ficou dentro da hemácia, ele é tamponado pela própria hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína com boa capacidade de aceitar prótons, e ela cumpre esse papel com eficiência. Quando esse sangue chega aos pulmões, tudo acontece ao contrário.
O CO2 é eliminado pelos alvéolos, a reação se inverte, o bicarbonato volta para dentro da hemácia e o ciclo recomeça. Esse processo é elegante, eficiente e incrivelmente bem coordenado. O corpo não improvisou nada aqui. Cada peça encaixa na outra com precisão. O que é pH e por que o corpo se importa tanto? Agora que você já entendeu como o CO2 é transportado, precisa entender por que o pH é tão crítico. pH é uma escala que mede a concentração de íons H+ em uma solução. Quanto mais H+ existe, mais ácida é a solução e menor é o pH. Quanto menos H+, mais básica, mais alcalina e maior o pH. O pH do sangue arterial normal fica entre 7,35 e 7,45. Isso pode parecer uma margem confortável, mas é extremamente estreita. Uma variação de apenas 0,1 unidade já causa efeitos fisiológicos significativos. E se o pH cair abaixo de 7,0 ou subir acima de 7,7, estamos falando de uma situação incompatível com a vida. Por que o pH importa tanto? Porque praticamente todas as proteínas do nosso corpo, e enzimas são proteínas, têm uma faixa de pH em que funcionam bem. Sai dessa faixa e as enzimas começam a se deformar, a perder função. O metabolismo celular inteiro pode ser comprometido. O coração pode entrar em arritmia. Os neurônios podem disparar de forma anormal. Em suma, o pH é um parâmetro que o corpo defende com recursos de múltiplos sistemas ao mesmo tempo. O corpo tem 3 grandes mecanismos para controlar o pH: os tampões químicos no sangue, o sistema respiratório e os rins. Cada um age em velocidades diferentes. Os tampões são os mais rápidos, agem em segundos. A respiração age em minutos. Os rins demoram horas a dias, mas têm a compensação mais duradoura. Vamos falar dos tampões, que são o foco desse episódio. Um tampão é uma substância capaz de absorver ou liberar íons H+, sem deixar o pH variar de forma drástica. Pensa nele como um amortecedor. Ele não impede o impacto, mas atenua o efeito. No sangue, o principal sistema tampão é o sistema bicarbonato ácido carbônico. Ele é o mais abundante, o mais importante clinicamente e o que tem relação direta com a respiração. Funciona assim: se o sangue fica ácido demais, com excesso de H+, o bicarbonato age como base e captura esses prótons, formando ácido carbônico, que se decompõe em CO2 e água, e o CO2 é eliminado pelos pulmões. Problema resolvido. Se o sangue fica básico demais, o ácido carbônico libera H+ para neutralizar o excesso de bases. Esse sistema funciona porque um dos seus componentes, o CO2, pode ser regulado em tempo real pela ventilação. Respira mais rápido, elimina mais CO2, reduz a acidez. Respira mais devagar, retém CO2, aumenta a acidez. É um controle fino e rápido. Além do sistema bicarbonato, existem outros tampões importantes. A hemoglobina é um tampão proteico excelente, como já comentamos. As proteínas plasmáticas também tamponam em menor escala. E nos tecidos, o sistema fosfato é relevante, especialmente dentro das células. A equação de Henderson-Hasselbalch. A equação de Henderson-Hasselbalch descreve a relação entre o pH, o bicarbonato e o CO2. Em termos simplificados, ela diz que o pH do sangue é determinado pela razão entre o bicarbonato e o CO2. Escrevendo de forma mais direta, pH é proporcional a HCO3- dividido por CO2. O valor de referência para essa razão é de 20:1. Quando o bicarbonato é 20 vezes maior que o ácido carbônico derivado do CO2, o pH fica em torno de 7,4, que é o valor normal. O que isso significa na prática? Significa que o pH não depende dos valores absolutos de bicarbonato ou de CO2 isoladamente. Depende da relação entre os dois. Um paciente pode ter bicarbonato elevado e CO2 elevado ao mesmo tempo, e ainda assim
manter o pH normal, desde que a proporção seja mantida. Isso tem implicação enorme na interpretação de gasometrias e nos distúrbios ácido-base. Mas por ora, o que importa guardar é essa lógica. Aumenta o bicarbonato, pH sobe, sangue fica mais básico. Aumenta o CO2, pH cai, sangue fica mais ácido. Diminui o bicarbonato, pH cai. Diminui o CO2, pH sobe. Isso explica por que um paciente que hiperventila, respira muito rápido, eliminando CO2 em excesso, pode apresentar alcalose respiratória. E por que um paciente com doença pulmonar obstrutiva, que retém CO2, desenvolve acidose respiratória. O pulmão, ao controlar a eliminação de CO2, é ao mesmo tempo um órgão respiratório e um órgão regulador de pH. Essa visão integrada é fundamental para qualquer profissional da área da saúde. Vamos fechar o episódio fazendo a conexão entre tudo o que foi dito. O CO2 produzido nas células é captado principalmente pelos glóbulos vermelhos, transformado em bicarbonato pela anidrase carbônica, transportado no plasma e revertido nos pulmões para ser eliminado como gás. Essa via representa 70% do transporte de CO2 e é a mesma via que sustenta o principal sistema tampão do sangue. O pH do sangue é mantido em uma faixa estreita e precisa, entre 7,35 e 7,45, por 3 sistemas que trabalham juntos: os tampões químicos, o pulmão e os rins. Cada um tem sua velocidade de ação, mas o sistema bicarbonato é o pivô de tudo. A equação de Henderson-Hasselbalch nos diz que o pH é a expressão do equilíbrio entre o bicarbonato, regulado pelos rins, e o CO2, regulado pelo pulmão. Quando esse equilíbrio é rompido, surgem os distúrbios ácido-base, acidose ou alcalose, respiratória ou metabólica. Entender essa mecânica não é só teoria. É a base para interpretar uma gasometria arterial, entender o comportamento de um paciente em insuficiência respiratória, compreender por que um paciente em choque fica acidótico ou por que uma hiperventilação pode causar formigamento e espasmos musculares. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Fisiologia Falada. No próximo episódio, a gente vai avançar para os distúrbios ácido-base, acidose e alcalose respiratória e metabólica. E você vai ver como esse conhecimento de hoje se aplica de forma direta na prática clínica. Se esse episódio foi útil, compartilhe com alguém que está estudando fisiologia. E se tiver dúvidas ou sugestões de temas, manda mensagem. Até o próximo episódio do Fisiologia Falada.